Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Doutor, a gente vai começar aqui a introduzir o nosso assunto hoje, enquanto a gente coloca o nosso convidado aqui, o doutor Clayton Macedo, que é endocrinologista. Eu já adiantei aqui no bloco anterior sobre o assunto que é agonorexia. Eu não conhecia, eu fui pesquisar para entender um pouquinho melhor, mas eu quero saber para o senhor, como é que esse nome chegou para você? Porque não existe na literatura médica esse nome ainda, né? Não, Fernando, esse nome não chegou e foi o Dr. Clayton Macedo, que acabou de chegar aqui para conversar com a gente, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que chamou a atenção do público e da comunidade científica sobre esse assunto. Obrigado, Dr. Clayton, desde já. Explica para a gente aí o que quer dizer esse termo que parece tão complicado. Prazer estar aqui. Obrigado. Estão me escutando? Sim, tudo certo? Sim, tudo certo. Olá, é um prazer estar aqui. Então, esse é um termo novo, ele ainda está em construção. Na realidade, circulou essa definição, ainda não é uma entidade clínica bem caracterizada, mas essa definição circulou em alguns veículos de comunicação nos Estados Unidos e nós, como endocrinologistas, praticantes da boa medicina e médicos especializados em tratar pacientes com diabetes, com obesidade, já imediatamente detectamos um perfil que se encaixa bem nessa definição de agonorexia. Acho que a gente poderia, talvez, começar explicando, não é, o que significa essa condição. Na realidade, o termo é a associação de duas palavras, o agono, que seria de agonistas. Agonistas, na realidade, diz respeito a um grupo farmacológico que exerce uma função semelhante a. Então, no caso, existe um grupo de medicamentos que são agonistas do GLP-1. GLP-1 é um hormônio que o nosso tubo digestivo, o nosso intestino produz quando a gente se alimenta. Nós comemos, o nosso intestino libera esse hormônio, que é um GLP-1, e esse hormônio ele vai regular no cérebro nosso apetite e nossa saciedade e vai regular também o esvaziamento do nosso estômago. Então, a primeira parte desse nome, agonorexia, ele diz respeito ao efeito desses agonistas do GLP-1, que são as famosas canetas, que nós não gostamos de chamar de canetas emagrecedoras, mas na prática foi o nome que pegou, né? São medicamentos utilizados para tratar duas doenças, diabetes e obesidade. E a segunda parte dessa palavra, agonorexia, ela remete a orexis, que diz respeito a apetite e a saciedade, a padrão alimentar, e isso lembra uma situação clínica, aí sim, uma doença já bem estabelecida, bem catalogada no Código Internacional de Doenças e que é tratada por nós, endocrinologistas, e pelos psiquiatras, que é a anorexia. Na anorexia, existe uma distorção da imagem e esses indivíduos, eles têm um emagrecimento, eles se enxergam grandes, obesos, e eles emagrecem muito e querem cada vez emagrecer mais. Então, essa é a anorexia. Então, esse termo, ele combinou a medicação, que são esses agonistas do GLP-1, que seriam o Mounjaro, o Ozempic ou a semaglutida, né? O Mounjaro é a tirzepatida e o Ozempic ou o Wegovy
é a semaglutida. Então, juntou essa medicação com o termo de comer menos, semelhante à anorexia nervosa. E aí sim entra esse novo termo, que é a agonorexia. Então, são indivíduos que estão tendo um quadro semelhante à anorexia, mas induzida por medicamento. E aí a gente vai ter sintomas específicos, alguns fatores de risco, um perfil específico de paciente. Doutor Luiz Fernando, por favor. Então, doutor Clayton, essas pessoas, elas seriam pacientes com um quadro de anorexia que ainda não tinha se manifestado, ou mesmo todo mundo deve estar pensando, afinal de contas, foi o medicamento que deflagrou isso, ou essa pessoa já tinha um perfil psicológico, até psiquiátrico, que mostrava que isso podia acontecer ou se mostrar em alguma época da vida dela? Certo. Então, essa agonorexia, ela seria uma anorexia induzida por agonistas de GLP-1. Então, nós podemos ter dois perfis de pacientes. Pacientes que tinham indicação do uso, ou seja, portadores de obesidade ou portadores de diabetes e que usaram essa medicação, e esse medicamento inibiu o apetite a ponto de ultrapassar esse limite, que seria o limite fisiológico. E aí essas pessoas deixam de comer adequadamente, não aportam proteína e calorias de forma necessária, não se hidratam direito, e aí fazem o quadro que a gente vai comentar a seguir. Mas também a gente tem o outro perfil, que talvez eu acho que, minha opinião pessoal, vá se encaixar mais nessa síndrome, que são pessoas sem obesidade, sem diabetes e que usam essas canetas com objetivo estético, né? Com o objetivo de ter uma perda maior de peso, de atingir um peso que talvez elas tenham idealizado como o que seria o adequado, ou ainda pacientes que têm aí sim esse perfil, Luiz Fernando, que tem uma distorção da imagem e que acabam usando, além de ter o quadro psiquiátrico clássico da anorexia nervosa, ainda colocam em cima disso essa agonorexia, que é a anorexia induzida pelo medicamento. Esse grupo de pacientes sem indicação e que usam é o grupo mais delicado, né? Porque é um grupo que nós já partimos do princípio de que nós não temos dados nem de segurança e muito menos de eficácia nessa população, porque essas medicações elas são uma revolução na medicina, mas elas foram estudadas, elas foram aprovadas para um perfil de paciente com obesidade ou diabetes. Né? E nesses dois grupos, a gente sabe que o benefício é maior que qualquer risco. Tá, doutor, o que essas pessoas com esta condição sentem? Elas deixam de comer adequadamente. Elas têm um grau de anorexia que elas começam a comer pouco, elas ingerem pouca caloria, elas acabam perdendo mais massa muscular do que seria o esperado. Elas têm um efeito colateral conhecido dessas medicações, é náusea e diminuição do esvaziamento gástrico, mas essas pessoas têm náusea mais persistente, o que faz com que elas não se alimentem adequadamente e entrem num círculo vicioso. Isso compromete imunidade, isso compromete atividade hormonal, isso compromete o perfil psicológico, a disposição. Então, essas pessoas se sentem mais fracas, além de estarem inapetentes, com fadiga crônica. E a nossa preocupação maior, principalmente no perfil que usa sem indicação, é a perda da massa muscular, porque usando a medicação que inibe o apetite, elas tendo ultrapassado esse nível de bloqueio do apetite a ponto delas não comerem
adequadamente. E aí, se elas não treinam direito, se elas, principalmente exercício resistido, que é o que protege a massa muscular, e se elas não se nutrem com proteína de forma adequada e elas não se hidratam de forma adequada, elas vão ter uma repercussão importante na composição corporal. Olha, quero muito agradecer aqui ao Dr. Clayton Macedo, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, explicando para a gente essa condição, que a gente vai voltar a falar aqui com certeza, que é a agonorexia. Dr. Luiz Fernando Corrêa, também obrigado por sugerir essa pauta. É muito importante essa discussão, a gente vai fazer isso nos próximos comentários, com certeza. Obrigado e boa tarde aos dois. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Clayton. Obrigado. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado. Agora 4h31.